Fala pessoal, dia 1º de maio não pode ser diferente. Sempre a lembrança de Ayrton Senna. E o curioso é que 26 anos depois do acidente fatal do piloto brasileiro, sempre surge uma história nova de algum personagem que acompanhou de perto a morte, a cobertura daquele fatídico Grande Prêmio de San Marino em 1994. O Motorsport.com conversou com Luiz Roberto Demúcio, narrador da TV Globo, que na época cobria a Fórmula 1 como narrador de rádio, narrador/repórter. Naquele momento, muitos narradores que viajavam com o circo da Fórmula 1 eram os responsáveis pelas entrevistas. E o relato de Luiz Roberto, em entrevista ao Motorsport.com, daquele fim de semana completo, é emocionante. Preste bem atenção. Antes do Luiz Roberto chegar, se inscreva no canal, ative as notificações e deixe o seu like. Construa esse espaço conosco. Agora sim, sabe quem chega? Sabe de quem? Luiz Roberto Demúcio. Houve uma época, Piquet e Senna, que a mídia brasileira tinha assim, volume, né? Jornais, vários jornais, rádios mandavam narrador, e você narrou por uma época. Chegou a fazer temporadas inteiras várias, como é que foi isso? Foi, então, na verdade a Rádio Globo foi bem bacana, porque a gente tinha um projeto que foi meio que embrião ao que meio que acontece hoje, que era um pacote publicitário que envolvia a rádio. Então, a gente tinha os mesmos patrocínios da TV Globo naquela época, né? Então, e a transmissão da corrida, ela era feita em rede. A gente não tinha redes ainda de rádio no Brasil. Era um embrião. A gente tinha, você entrava em cadeia, né? Cadeia verde, amarela, norte e sul do Brasil. Ou então, quando a gente formava a grande rede de rádio do Brasil, na Rádio Globo, que a gente tocava o tema do esporte espetacular, conosco, Rádio Auriverde de Bauru, Dirceu de Marília, Rádio Liberal de Belém do Pará, na Amazônia brasileira. E aí, legal, né? E aí a gente começou, e aí eu dividi as corridas no primeiro ano, com o Oscar e o Jorge de Souza. O Jorge já morreu, lamentavelmente, um brilhante. E depois, com o Oscar Ulisses, a gente dividia as corridas. Mas, por exemplo, em 93, por causa da Copa do Mundo, o Oscar estava muito envolvido com as transmissões das eliminatórias. Eu fiz quase que a temporada inteira. Em 94 também a gente fez muitas corridas, inclusive aqui nos tirou o Ayrton Senna, e esse projeto meio que terminou em 95, GP da Argentina, vencido pelo Damon Hill, que foi a última corrida na Rádio Globo que eu fui em loco. Aí depois, no fim de 97, eu fui para a TV Globo, voltei a fazer corrida em loco já na TV Globo. Aí. Você estava em Imola 94, como é que foi isso? Tanto a questão profissional, assim, o que você lembra da transmissão, da informação, o repórter que foi para o hospital e tal, e ao mesmo tempo que você lembra da questão pessoal, assim, o impacto disso na sua carreira? Bom, o impacto é enorme, especialmente do ponto de vista jornalístico, né? É um aprendizado na prática sem precedentes, né? Sem precedentes. Certamente que também é um aprendizado de vida. Você vê um moleque, né, que está ali no início de carreira, eu sempre fui meio pé no chão e tal, né? Mas você se deparar com um fim de semana que vitimou o Rubinho gravemente na sexta-feira. O Rubinho, inclusive, não participou da corrida. É uma das corridas que o Rubinho conta, mas que ele não larga. O Rubinho com o braço para fora, lembra? Impressionante da Jordan. Não, é incrível. O cockpit era muito aberto, né? Você via aqui, ó, você via a cabeça do piloto inteira. Tanto que depois, na corrida seguinte, que eu também estava, que foi em Mônaco, o Carl Wendlinger bateu na saída do túnel, ele bate de lado naquela proteção da árvore, né, que os caras não podem tirar, antes da chicane, né, antes da chicane. E ele bate a cabeça e fica 24 dias na UTI, foi uma batidinha, e aí você começa a ter realmente, né, recriaram a GPDA e os caras começam a pensar em segurança. Mas aí a gente estava em Imola, e serve como lição de vida, né, você vê, o maior ídolo do esporte brasileiro naquela altura, morre trabalhando. No sábado morre o Ratzenberger, eu me lembro da batida do Ratzenberger na curva Tosa. Eu estava ao lado do Celso Tiberê, do jornal O Globo, na sala de imprensa. Quando o carro gira, ele bate, ricocheteia, gira, ele já está com a cabeça tombada, e você vê a lateral, você vê o joelho do piloto, arranca a lateral do carro. Eu falei pro Celso, não é possível, o cara morreu. Ele falou, não é possível, não, que isso, não tem mais morte. Desde o Ricardo Paletti, se não estou enganado, não tinha, no Canadá, que não tinha morte na Fórmula 1. Então a gente estava meio desabituado com isso.
E aí no domingo acontece o acidente do Ayrton. Na verdade, teve um acidente na Fórmula Porsche do Mika Häkkinen, que a gente tá, eu e o Nilson César da Jovem Pan, a gente tá esperando terminar o briefing. Porque, enfim, tava tudo diferente. A gente nunca ia cobrir o briefing. Nesse dia a gente foi. E aí tem a batida, os pilotos vão todos para a janela da torre. O briefing é na torre de comando, da direção de prova. Porque tá todo mundo meio com a emoção à flor da pele, né? Com aqueles 2 acidentes graves na memória. Depois você cuida dos abraços aí. Eu tô vendo que tem gente do mundo inteiro, tá? Pô, e o Nordeste em peso te mandando abraço, cara. Yes! Eu tô aqui em Fortaleza, inclusive. Vou voltar pro trabalho no sábado, aí tem que ir embora pro Rio. Começar a dar minha contribuição também nesse... A gente sabia que seria longa esse isolamento. E aí a gente acaba o briefing, eu e o Nilson, a gente acompanha o Senna. O Senna tá com um macacão azul amarrado na cintura e a camiseta do Seninha. Quem é da época vai se lembrar, porque ele entra no box da Williams e ele bota as 2 mãos sobre as asas do carro. E ele deu uma declaração pra gente ali, falando que tinha sido recriada a GPDA e tal. Que eles estavam encaminhando recriar a GPDA, que é a Grand Prix Drivers Association, a Associação dos Pilotos de Grande Prêmio. E é a última imagem que eu tenho do Ayrton Senna vivo. Dali a gente vai para a cabine de transmissão e eu só vejo depois o Senna. Na verdade, eu não vejo mais o Senna, eu vejo o Senna com o corpo coberto quando o corpo saiu do Hospital Maggiore, porque naquele fim de semana eu estava com o telefone celular. Eu sei que muita gente já ouviu essa história, mas você me perguntou, eu estou contando. Por sorte, não era mérito, o telefone celular era do comentarista da Rádio Globo, que é um português que residia na Bélgica, chamado Henrique Cardão. O Ricardão estava inaugurando nesse fim de semana um telefone celular de roaming internacional, que era uma novidade na Europa. Então eu entrevistei o Rubinho de dentro da UTI, eu entrevistei o Senna saindo do hospital, da pista, depois da batida do Rubinho, e os colegas me davam preferência porque eu estava ao vivo. E na hora que a doutora Maria Tereza Fiandra anuncia que o Ayrton Senna morreu, eu não sou o único ao vivo. Por sorte mesmo, né? Eu tô com o telefone ali, tá, tanto que ela fala, eu passo a escuta para ela, pro Oscar Ulisses fazer perguntas. Ele estava comandando o agito geral, porque nesse dia jogavam São Paulo e Palmeiras pelo Campeonato Paulista de Pontos Corridos, e Flamengo e Vasco entravam em São Paulo e entravam no Rio. Inclusive, na minha entrada, eu me lembro eu entrei no Rio, porque foi assim, aí anunciou a morte, e eu fiz ali um vivo grande de repercussão e tal, e depois fui tentar me entender com a situação. Né? O Senna morreu, meu Deus, o que eu faço aqui? O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que entrevistar? E aí chegou um diplomata chamado José Botafogo Gonçalves, que é vivo, é diplomata de carreira, era cônsul em Milão, depois ele foi embaixador do Mercosul, nesse momento não sei se ele está, acho que ele se aposentou. E ele disse, não, o corpo vai ter que ir para o Instituto Médico Legal, que fica perto daqui, por uma questão legal da legislação italiana. Mas o corpo, nesse momento, está lá no 12º andar, onde fica a unidade de tratamento intensivo, onde o Ayrton Senna morreu. E aí nós subimos para o 12º andar. E aí eu faço uma entrevista com o Galvão Bueno. Eu vou para um orelhão e entrevisto o Galvão Bueno ao vivo, na Rádio Globo de São Paulo. O Osmar Santos interrompe a narração do jogo totalmente e faço algumas perguntas para o Galvão. Ele me diz, a mais marcante foi, nesse fim de semana especialmente, depois dos acidentes de sexta e sábado, o Ayrton estava muito grande. Ele parece que entendeu que ele é o grande desse circo, que ele precisa ter liderança. Então é inacreditável que isso tenha acontecido. Porque o Senna tinha mudado o patamar dele. Né? Ele tinha deixado de ser só um campeão para ser um gigante da história do esporte como liderança. Né? E aí eu entro na Rádio Globo do Rio, e aí o garotinho tá narrando esse jogo na Rádio Globo do Rio, e ele me interrompe, ele me chama e me interrompe, Luiz Roberto. Aí eu digo, diga, garotinho. Ele fala, nesse momento o Maracanã inteiro grita, Senna, olê, olê, olê. Cara, do outro lado eu quase desabei, porque eu só fui desabar mais pra frente. E aí quando eu termino a entrevista com o Galvão pra Rádio Globo do Rio, nesse momento o corpo do Senna está sendo tirado da UTI na maca e coberto por um lençol, inclusive tinha uma mancha de sangue à altura do nariz. Né? Aí, nesse momento, essa visão é minha, do José Botafogo Gonçalves, do Celso Tiberê, e dos médicos, os intensivistas que empurravam a maca, e a doutora Fiandra, a doutora Maria Tereza Fiandra, não esqueça esse nome, porque eu li no jaleco dela, ela usava é emocionante, mas enfim, usava um crachá. Enfim, e aí segue a cobertura. Eu estava dividindo o quarto com o Cândido Garcia,
da Rádio Bandeirantes. Saudoso Candinho, já morreu o Candinho, morreu antes da hora, inclusive. E aí a gente voltou pro hotel, tomamos um banho, e o Candinho, nesse momento o Candinho desabou, né? Eu fiquei esperando ele na portaria do Hotel Internacional de Bolonha, ele desabou, teve uma crise de choro, aí enxugou as lágrimas e falou, vamos trabalhar. E aí a gente foi para a porta do Instituto Médico Legal. Ali, muita gente, torcida, buquês de flores, coroas, japoneses, chineses, gente de tudo quanto é canto do mundo. Aí me lembro de ter entrevistado o Pedro Lamy, que era um piloto português, que fazia parte do grid naquela época. Fiz uma entrada com ele e tal, né? Já era noite lá, mas era ainda... era assim, 8, 9 da noite aqui. E as programações das rádios, elas tinham seguido, porque nós tínhamos os campeões estaduais. Palmeiras ganhou por 3-2, não era campeão ainda, porque foi campeão na quarta seguinte contra o Santo André, mas era praticamente campeão. Então a programação foi especial, aquela coisa do rádio, de rever os jogos e tal. E aí terminou, ficamos esperando ali aquela situação. Eu, o Nilson e o Flavinho ficamos. Os outros voltaram para o hotel. E aí, quando foi umas 5 da manhã, o portão lateral se abriu, que ia ter a troca de plantão. Aí entrou um carro. E aí a gente entrou, jornalista, a gente entrou. Quando abriu a porta lá do fundo do Instituto Médico Legal, saiu uma senhora, Silvia. Ela tinha sido namorada do Flávio Gomes quando ela estudou em Campinas. Aí o Flavinho diz, aí ela pergunta, Flávio e tal, quanto tempo, situação triste. Vocês querem olhar? Aí a gente, os três, um olhou para a cara do outro, a gente, não. Tem uns colegas jornalistas que acham, não, eu tinha que ter do ver. Não, foi. Ela falou, não tem, ele tá com tem um ferimento no rosto e a cabeça está inchada. E ao lado está o corpo do Roland Ratzenberger. É forte. Aí a gente trocou de hotel, a reserva venceu, a gente foi pro hotel, pro novo hotel. O Reginaldo Leme me disse, olha, a gente está indo pro novo hotel. Celso Tiberê, Galvão, Betise, assessora do Ayrton Senna, né? Betise Assunção, o Lemos, que era o procurador, o irmão do Ayrton. E aí a gente foi para esse hotel. Eu, Nilson, Candinho, Marcelo D'Angelo, que estava pela Rádio Eldorado. E aí, enfim, cobertura, entrava o dia inteiro e tal, até que num dia eu voltei da rua, atrás de informação legal, como seria o traslado, aí tinha um guardanapo como esse, ó. Exatamente esse. Escrito assim, voo Varig, Paris, Brasil, tal, dia, tal hora. Era o Galvão. Ele tinha deixado no meu escaninho a informação de qual seria o voo. Aí eu corri, liguei para o Brasil, consegui um lugar no voo, e consegui também um lugar num voo de Bolonha para Paris que desse a conexão. E aí, em Bolonha, estou embarcando junto com o Reginaldo Leme. Inclusive, o Reginaldo comprou uma câmera. Ele voltou no voo, ele comprou uma câmera para tentar. Ele entrevista o comandante do voo e ele tomou a decisão de não fazer imagens do caixão. Mas, enfim, a gente viu o embarque já com honras, o caixão sendo levado para dentro de uma aeronave pequena em Bolonha. E aí a gente chegou em Paris. Acompanhamos ali também da sala de embarque o traslado. A gente sabia que o caixão, né, a urna ia ser embarcada. A Varig tirou a classe executiva, fixou o caixão na classe executiva, coberto com uma lona creme, bege, assim, com uma rosa vermelha. E ali, junto ao lado do caixão, estavam Galvão, o irmão do Ayrton, o Leonardo, né? O Celso Lemos, que era o procurador, a Betise Assunção. Eu, Lívio, Oríquio, Nilson, Marcelo D'Angelo, acho que estava também. A gente veio normal. No meio da madrugada, o Galvão nos chamou para a gente fazer uma despedida. Fizemos lá, cada um com a sua fé, uma reza. E aí, quando chegamos em São Paulo, a gente ficou no ônibus esperando o desembarque, já também com honras de herói, né? Com o governador de São Paulo, na época, Luiz Antônio Fleury Filho, na pista de Guarulhos. E foi a última vez que eu tive o corpo do Ayrton Senna por perto. E depois eu não fui na Assembleia e também não fui. Fui no cemitério do Morumbi já depois do enterro. Não fui ao enterro. Eu fiquei muito mal. Aí depois cheguei em casa, eu desabei. Fiquei muito mal. Eu dei umas entrevistas para os comunicadores da Rádio Globo, Gilberto Barros e tal. E aí desabei. Não conseguia fazer mais nada, eu só chorava. Enfim, processando o que tinha acontecido. Esse é um relato aí desse momento tão marcante, né? E depois veio na sequência, e domingo a TV Globo vai transmitir o Tetra, né? O Tetra é uma mistura de emoções para a gente, porque a gente teve direta já, impeachment, hiperinflação, confisco, morte de Ayrton Senna, né? E aí vem a conquista do Tetra. Parecia que era assim, uma sensação de alívio.
Parecia que era um prêmio que os deuses estavam trazendo para o Brasil. Vocês sofreram tanto nesses últimos 5 anos, então dá a volta olímpica aí, vai, ganha a Copa depois de 24 anos. Então 94 é um ano muito louco. Este Luiz Roberto, narrador da TV Globo, que por muito tempo acompanhou a Fórmula 1 de perto, trazendo relatos importantíssimos, emocionantes, que vocês acompanharam no canal do motorsport.com Brasil. Se inscreva, deixe seu like, seu comentário ali embaixo sobre este vídeo e também do que você gostaria de ver conosco. Até a próxima. Tchau, tchau.